Oi, vlog, tudo bem? Como vocês estão? Eu voltei hoje, dia 9 de março de 2024, para dizer que foi muito corrido esse tempo que eu fiquei fora aqui do canal. Eu não conseguia produzir vídeos pra cá, eu não conseguia parar para poder falar assim com vocês, mas hoje eu resolvi, assim, vou ligar essa câmera do celular e vou atualizar, né, o pessoal que chegou aqui no canal e eu simplesmente nunca mais apareci. E os vídeos que eu tenho, os últimos vídeos que eu produzi, que eu gravei, coloquei aqui, eu sei, eu lembro que eu já reclamava da falta de tempo, por isso que eu não conseguia trazer vídeos pra cá. E quem também está me acompanhando no Instagram percebeu que eu também não estou tão ativa lá no Instagram. Porque, gente, eu vou atualizar vocês. Eu estou, o mês que vem, eu completarei um ano que eu estou lotada em uma comarca que fica muito longe da minha cidade, né? Eu moro em uma cidade e trabalho em outra cidade. Então, eu passei a morar praticamente assim, sozinha, na cidade do meu trabalho. Então, eu fiquei assim, foi uma rotina completamente nova pra mim. Então, eu passei assim, meu Deus, por muita coisa ainda passo, porque ainda estou nessa rotina. Eu praticamente moro na cidade do meu trabalho, passo 15 dias lá, 15 dias em casa no mês. Então, foi assim, foi tudo muito novo, né? No início de abril, que foi quando eu fui lotada para essa comarca. Mas a experiência é incrível, assim. É uma experiência que eu penso, meu Deus, o Senhor abriu essa porta para mim aqui, eu tenho certeza. Porque eu vejo como uma porta, assim, que Deus abre que Deus abriu na minha vida. Porque o meu trabalho hoje, a assessoria de juiz, é um fruto de muita oração, sabe? É fruto de muita oração. Eu pedi muito pelo cargo, pedi muito para conseguir uma outra oportunidade de voltar para a assessoria, porque você que não conhece muito bem a história, eu era assessora, depois pedi demissão para estudar em tempo integral. Não me né? Eu não consegui administrar todo o tempo que eu tive assim disponível para estudar e eu fiquei sentindo falta do meu trabalho. Eu fiquei assim, não foi bom para o meu psicológico ficar estudando em tempo integral. Por mais que eu produzisse conteúdos no Instagram, apareceram durante o período em que eu só estudei, né? Que eu estava ali só para estudar, cuidar da minha casa. Eu comecei a fazer algumas publicidades, mas eu comecei a sentir falta de analisar processos, de estar ali em contato, de estar produzindo as minutas, que é algo que eu gosto bastante. Então foi quando eu comecei a orar muito e foi justamente há 2 anos, foi justamente assim nesse período que eu consegui voltar para a assessoria. Então, tem 2 anos que eu estou como assessora de juiz no Tribunal de Justiça do Estado de Alagoas e tem sido uma experiência muito, assim, tem sido uma experiência muito, muito incrível, só que também desgastante, né? Eu não vou romantizar, assim, o trabalho da assessoria porque trabalhamos muito, assim, a gente trabalha demais e eu estou naquela busca de tentar de equilibrar as coisas, porque quando você se dedica muito ao trabalho, que quando o trabalho exige muito da sua mente ali, do seu foco, você acaba ficando um pouco sem energia para poder estudar, né, pro seu concurso, pro seu objetivo. Você acaba ficando sem muita energia. E aí eu percebi que realmente, se você não se organizar direitinho, se você não tiver assim um objetivo muito, muito, muito certo ali, você acaba se acostumando com o cargo e você simplesmente não estuda para o seu concurso. Então eu entrei na assessoria gente, eu tenho esse objetivo desde que eu comecei o meu estágio no Tribunal de Justiça. Eu me via em uma determinada escada, sabe? Eu acho que eu já contei aqui. Então, eu me via
como estagiária do tribunal, eu me via passando na minha prova da OAB, apresentando TCC, colando o grau, e eu me via em dois caminhos. Ou eu partiria para a advocacia, iria advogar, e enquanto estudava para concurso, então, para estudar para concurso foi, assim, a decisão que eu tomei lá atrás. Então, eu tinha esse caminho aí. Ou eu conciliava a advocacia com estudo para concurso, né, no foco ali na magistratura, ou eu conseguiria uma assessoria de juiz, né? Então, eu pensei, poxa, eu quero ser a melhor estagiária desse tribunal, porque eu quero ser assessora de juiz. Contudo, se não conseguir, se não der certo, não tem problema. Eu tenho uma outra portinha, eu tenho um outro caminho que seria advogar. Então, o meu objetivo era, terminei a faculdade, eu tenho caminhos, eu posso escolher, sabe? Era isso assim que eu queria. Se eu não conseguir assessoria, eu vou advogar. Eu vou conciliar com os estudos, mas assim, eu tenho caminhos. Eu não queria sair da faculdade e ainda me preparar para estudar para a OAB. Eu não queria ficar sem trabalho. E aí foi quando eu consegui assessoria, né? Assim, antes do meu estágio acabar, o magistrado já falou comigo e eu consegui trabalhar no gabinete, ficar lotada no gabinete. Só que depois de um determinado tempo, eu fiquei tão cansada mentalmente, e eu vi assim que eu não ia conseguir dar conta de estudar, eu não ia conseguir se eu continuasse desse jeito. E aí, como surgiu uma oportunidade de só assim estudar, e meu esposo conseguiu, com o trabalho dele, meu esposo é concursado, e aí a gente conversou e tudo mais, e a gente chegou à conclusão de que daria para parar de trabalhar e aí ficar estudando. Só que eu também não fiquei só estudando nesse período, né? Eu comecei a produzir muito conteúdo no Instagram, postando rotina mesmo de estudos, e aí comecei a fazer publicidades também para algumas marcas, e que me rendeu, né, um extra, rendeu uma rendinha ali por mês. E aí tudo bem, só que com o passar do tempo, eu fiquei sentindo assim um vazio. Eu senti muita falta de voltar a exercer a minha função de assessora, porque eu parei e comecei a refletir. Eu acho que eu não queria de fato assim sair, eu precisava de férias, né? Eu tinha trabalhado durante 2 anos sem tirar férias, então eu precisava de férias, eu não precisava sair. Foi assim uma decisão, hoje eu vejo que foi uma decisão, eu não era madura o suficiente para poder assim entender que eu precisava de uma pausa, né? Eu peguei logo não foi ranço, eu peguei assim, eu estava tão cansada que eu só via, não, eu quero sair, eu quero fazer outra coisa, porque eu tô muito cansada, eu não aguento mais. Então, eu acabei saindo, mas se eu tivesse pedido férias, eu acho que teria sido bem melhor. Mas enfim, foi uma fase muito boa também da minha vida, trabalhei, comecei a fazer publicidades, né, eu fiquei assim, foi uma fase muito feliz, fiquei muito feliz. E porque eu gosto também dessa parte de postar rotina, de criar conteúdos, e também dessa parte do trabalho com publicidades, com coisas que eu gosto, sabe? Com marcas que eu gosto, que eu confio e tudo mais. Então foi uma fase muito boa. Só que eu comecei, como eu falei, a sentir muita falta do meu trabalho. E aí foi quando eu comecei, assim, a orar muito. Eu dizia, meu Deus, abre outra porta para mim de trabalho na assessoria, porque eu quero muito voltar. E foi justamente nesse tempo, assim, no dia, acho que foi dia 3, 4, 5 de março de 2022. Eu lembro da data porque eu fiz um propósito de oração, sabe? Fiz um propósito de oração de 8 dias, então eu orei muito, assim, eu acordava de madrugada e eu pedia, eu fazia orações. Eu até anotei aqui, tem anotações aqui, por isso que eu também, né, sei as datas, porque eu anoto aqui, eu anotei muita coisa na minha Bíblia. E aí no dia 9, exatamente no dia, assim como hoje, dia 9 de março, foi quando eu recebi uma ligação de uma amiga falando que surgiu uma vaga de assessoria e o juiz estava precisando de alguém com experiência e me chamou para uma entrevista. E eu fui fazer essa entrevista
E assim, eu fiquei muito, eu fiquei tão feliz porque eu pedia uma resposta assim para Deus. Eu dizia, Senhor Jesus, eu quero, eu quero muito voltar para assessoria. Então, se eu estiver no caminho certo, me dê outra oportunidade, me dê outra oportunidade que eu vou pegar essa oportunidade com todas as minhas forças e sairei dela apenas quando eu for juíza, porque o Senhor também me formará juíza, eu vou conseguir em nome de Jesus. Tipo, foi muito forte, sabe? Foi muito forte. E eu orei assim, foi um propósito de oração que eu fiz por 8 dias. E depois eu conto com mais detalhes, mas em resumo, eu fui fazer a entrevista, falei com o magistrado e ele, depois que ele quis saber da minha experiência, com quem eu já tinha trabalhado, e aí ele disse, pronto, tá certo. Então, aí passei na seleção e ele me comunicou que no dia seguinte teríamos um júri. E ele estava assim, nós temos toda uma preparação antes que o júri aconteça, né? A gente estudou o processo muito bem e a gente já meio que prepara ali algumas minutas, porque no júri tudo pode acontecer, né? O réu pode ser condenado, pode ser absolvido, pode haver uma desclassificação, muita coisa pode acontecer. Então, tem também os quesitos que a gente faz a elaboração. E eu, assim, plena, eu disse, tudo bem, doutor, vai dar certo, eu posso analisar o processo ainda hoje e eu encaminho para o senhor o relatório, algumas coisas, algumas minutas. Ele, tudo bem. Isso foi à tarde. Eu saí de lá, eu disse, não, vai dar tudo certo, vai dar o que for para ser, assim, tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Então, Deus abriu essa porta para mim. Então, Ele abriu a porta para mim, Ele vai me abençoar e vai dar tudo certo. E assim, deu tudo certo. Naquele dia, eu não virei à noite estudando o processo, porque no meu coração eu precisava agradecer a Cristo, eu precisava agradecer, sabe, a Deus. Então, eu fui para a igreja, assisti o culto na igreja e ali eu agradeci muito, muito, muito. Depois que eu voltei, que acabou, eu voltei para casa e passei a analisar o processo no meu computador mesmo, fiz algum resuminho ali do processo, consegui fazer algumas minutas e no dia seguinte eu fui para a comarca, conheci todo mundo lá na comarca e no final das contas o réu foi absolvido. Então a sentença de absolvição é uma sentença mais simples assim, não é uma sentença tão complexa quanto uma sentença condenatória, por exemplo. Então, eu fiquei assim, meu Deus, deu tudo certo, sabe? Assim, não passei por nenhum perrengue logo ali no primeiro dia, deu tudo certo mesmo e tem dado certo todos os dias. Assim, tem dia que eu estou apavorada, que eu não sei o que fazer em muitas situações, então eu estudo e sempre que eu me vejo assim perdida ali em vários casos que aparecem, eu penso, não, vai ter, tem uma solução, tem um jeito, tem que ter. Então eu estudo, eu oro, peço direcionamento a Deus e aí acaba dando tudo certo e eu vou acumulando experiências atrás de experiências. Então, é isso que eu vejo, sabe? O trabalho, a assessoria como uma escola. E uma oportunidade e uma resposta das minhas orações. E quando bate, assim, o cansaço, eu já chorei de cansaço mental, sabe? No meu trabalho, lá na pousada, eu fico em uma pousada na comarca em que eu trabalho, então eu já chorei de cansaço, já chorei sem forças para estudar. Já fiquei dias assim sem conseguir estudar porque eu absorvo muitas coisas, sabe? Assim, tem caso que eu levo pra casa, que eu levo lá pra pousada e ele fica na minha mente e eu fico, poxa, será que eu fiz uma minuta legal? Será que eu não fiz? Será que eu deveria ter feito assim, assim? Então, tudo isso que eu vejo, que eu passo no trabalho, eu imagino já, assim,
exercendo a minha função lá na frente como juíza, sabe? Então, assim, é muito bom. E aí eu me entrego muito ao trabalho, sabe? Me entrego bastante. Então, esse lado de produção de conteúdo ficou de lado até no Instagram. Eu não consegui mais estar lá no Instagram sempre como eu estava, postando minha rotina. Eu teve uma fase que eu era muito crossfiteira, eu vivia fazendo crossfit, vivia com frequência assim, na academia. Isso diminuiu depois desse período, né, que eu fiquei sem postar, né, aqui no canal. Eu comecei a correr, foi muito bom correr. Tem sido bom, ainda corro. Eu acho que amanhã, inclusive, eu vou fazer um longão. E consegui correr, o máximo que eu consegui correr, eu consegui 18 quilômetros. Foi o máximo, assim, de quilômetro que eu consegui correr. E eu comecei a correr, assim, com frequência, mas sabe quando você vê que muita coisa sua você deixou de lado e você está em uma nova fase? Eu passei por essa fase e, inclusive, eu acho que eu estou, assim, um pouco nessa fase. Eu acabei deixando muita coisa que eu gostava muito, assim, de lado. Gravar vídeos era algo muito natural. Eu sempre gostei de gravar, sempre, assim, eu sempre gostei de falar com as pessoas no Instagram, né, os seguidores. E eu simplesmente, assim, fiquei completamente focada no trabalho e tentando ali equilibrar com os estudos. Eu estou com essa bagunça aqui na minha mesa porque eu cheguei essa semana, eu estava na cidade do trabalho, né? Eu cheguei essa semana, fui trabalhar ontem, enfim, eu dormi aqui na quinta-feira. Meu esposo me trouxe pra cá na quinta, mas eu trouxe uma certa bagagem, algumas malas, e outras eu trouxe só ontem à noite, porque ontem eu voltei pra cidade, trabalhei e vim pra casa. Por isso que tem essa bagunça aqui. Sim, pra não me perder, o que foi que eu falei? Deixa eu tomar um café, peraí. Meu Deus, já são 17 minutos falando. Sim, então acabei deixando assim muita coisa de lado, sabe? E vlog é uma coisa que eu gosto muito de assistir, de algumas pessoas que, sabe quando você assiste alguns vlogs, você se sente, não sei, é um vlog leve, eu gosto de ver a rotina das pessoas, eu já disse isso aqui, eu amo ver a rotina das pessoas. Então, aí eu penso, poxa, eu ia gostar muito de gravar a rotina, porque eu estaria fazendo as minhas coisas e estaria também deixando aqui registrado, né, o meu dia, alguns momentos, da mesma forma que eu deixei registrado muita coisa no Instagram no período que também era muito corrido. Então eu também começo a comparar. Poxa, se teve uma época em que era extremamente corrido também, porque eu fazia faculdade, eu fazia 2 estágios, porque eu era estagiária no Tribunal de Justiça e no Ministério Público. Eu também precisei, só que aí eu tive que optar depois, porque eu não consegui conciliar mais os 2 estágios, né? Porque eu já precisava estudar para a OAB, e aí eu não conseguia ir para o estágio de manhã, fazer faculdade à tarde e fazer um trabalho remoto no Ministério Público à noite e também ter tempo para estudar as coisas da faculdade e estudar para a OAB. Como era que eu ia fazer isso? E tudo isso conciliando, assim, já casada, sabe? Tentando fazer atividade física, mas nesse tempo eu não consegui, porque não tinha tempo. Não tinha tempo para fazer. Realmente não tinha. Então, aí eu optei. Aí deixei o Ministério Público e fiquei com o Tribunal de Justiça. Sempre foi meu sonho, Tribunal de Justiça. Sempre gostei. Aí, assim, era corrido. Só que mesmo assim, eu conseguia gravar as minhas coisas, sabe? Entende? Aí eu fico pensando hoje em dia, poxa, eu tenho só a função, como se fosse pouco, a função de assessora. Mas que toma muito, assim, tempo, né? E eu levo muito a sério essa função. E eu não consigo postar, né? Mas não porque, eu não quero postar, não, porque muitas vezes eu fico sem energia mesmo de postar. Eu fico sem energia de estudar. Imagina
imagina assim, de gravar um vídeo que é mais simples, você liga a câmera e começa a gravar, fazer algum tipo de conteúdo que eu já estava acostumada, mas eu não conseguia, porque eu estava realmente esgotada, sim, esgotada. Mas hoje eu espero que eu volte a falar com vocês mais vezes, a aparecer por aqui, ainda mais hoje, dia 9 de março. Dia 9 de março é uma data assim, bem especial para mim em relação meu trabalho, minha profissão, porque e também em relação a um período assim de oração que eu fiz muito, foi muito forte para mim. E a bênção assim chegou e quando chegou eu fiquei, meu Deus, chegou quando completou assim 8 dias, é, quando, quando passaram os 8 dias, 7 dias no oitavo, aconteceu, foi o propósito da oração que eu fiz e foi assim, foi uma resposta de Deus na minha vida. E toda vez que eu reclamo do meu trabalho, eu já disse isso para algumas amigas, todas as vezes que eu reclamo do meu trabalho, que tem dia que realmente não é fácil, né? Você lida com muita coisa. E quando eu reclamo, poxa, eu tô muito cansada, e principalmente quando eu estou na cidade do trabalho, porque geralmente os meus estresses acontecem quando eu estou lá, porque eu estou longe da minha casa. E aí tudo que eu queria era estar na minha casa com meu esposo, e eu não estou lá na cidade. Aí quando acontecem esses estresses, eu penso, meu Deus, eu estou reclamando de uma bênção que o Senhor me deu e eu estou aqui reclamando. É como se eu esquecesse tudo que eu passei, sabe, para chegar até ali. Eu não posso, assim, reclamar. Eu já aprendi lições lá atrás, como eu falei, que quando eu estiver muito esgotada, eu preciso descansar. Eu preciso pedir férias, eu preciso ficar off, eu preciso realmente, assim, descansar, cuidar da minha mente e tentar fazer algo que eu goste. E esse período, essa fase que eu estou vivendo vai passar. As outras fases passaram também, né? A fase da faculdade passou, o estágio passou. Eu estou na fase que é muito difícil, eu já contei isso aqui. Então eu tento colocar na minha cabeça que eu estou em uma fase que é muito difícil para mim, mas que é uma fase que também vai passar, né? É uma fase de plantar. Eu ainda estou nessa fase de plantar. Então a fase de colher ainda vai chegar. E eu sinto que eu amadureci muito. Eu precisava, é como se, sabe como assim, você precisasse passar por determinadas situações. É isso que eu vejo comigo, sabe? Eu precisava passar por coisas que eu estou passando, que eu tenho passado, mas são 2 anos, assim, seguidos de trabalho no tribunal. Então, eu passei por coisas que eu sabia que eu precisava passar. Eu sabia que eu precisava, assim, amadurecer. Então, eu tenho muito, muito mais a agradecer mesmo do que a reclamar. Então, hoje, dia 9 de março, eu estou por aqui voltando. Então, não prometo nada, mas eu espero, assim, de mim, espero que eu consiga, assim, equilibrar as coisas, os meus estudos, o meu trabalho, e aparecer por aqui também, para deixar registrado esse caminho, que é um caminho difícil, não é um caminho fácil, e trazer da forma mais real possível, né? Da forma mais realista possível. Porque eu sempre quis sempre quis saber como era a rotina de alguém que hoje é um juiz, hoje exerce o cargo que quer exercer, sabe? Eu sempre tive isso. Eu sempre pensei, poxa, como será que era a rotina daquela pessoa? Como será que era a vida daquela pessoa? Porque a gente só vê assim os depoimentos hoje quando as pessoas já estão nos seus cargos. A gente não conheceu antes, né? Então, assim, por isso que eu gostaria de deixar muita coisa registrada aqui, alguns desabafos, algumas coisas. Esses dias eu me revoltei lá no Instagram porque eu não estava conseguindo estudar. Fazia planejamentos, cronogramas, eu não conseguia seguir, sabe? Aí
tipo, eu fiz uns desabafos lá e aí eu consegui, graças a Deus, essa semana eu consegui seguir o planejamento. Apenas ontem que não deu certo, porque eu vim para a cidade do trabalho na quinta, dormi aqui, depois eu voltei no outro dia para a cidade do trabalho e voltei para minha casa aqui. Acho que eu confundi as coisas, né? Falei certo. Eu vim pra cá, pra minha casa, na quinta-feira, depois do expediente, dormi, foi bem corrido, porque no outro dia eu acordei muito cedo e voltei pra lá. E depois vim pra cá, pra cidade, pra minha cidade. E aí foi bem corrido, ontem não consegui estudar. Mas os outros dias deu tudo certo, graças a Deus, sabe? E não é fácil você ser constante na sua rotina. Eu tô tentando conectar aqui no meu notebook. Não é fácil você ser constante. Não é fácil de jeito nenhum, porque muitas vezes você... quando acontece um imprevisto, né, claro, não é culpa sua, você não precisa ficar ali se culpando porque você não está fazendo aquela atividade que você se propôs a fazer. Mas quando eu falo de desânimo, porque o desânimo vem. O desânimo vem, às vezes você não está tão animada assim como tipo, um exemplo. Você começa a segunda num pique total. Eita, vou estudar bastante e tudo mais. Quando chega na quinta-feira, você simplesmente está cansada, desanimada. E a última coisa que você quer é estudar. É estudar. Uma coisa que você quer, assim, é sentar e estudar. Você quer descansar, você quer ver uma série, você quer fazer qualquer outra coisa, menos estudar. E aí é que você precisa lutar contra a sua mente, né? Que quer fazer com que você faça algo que é bem mais prazeroso agora, mas que também pode lhe custar alguma coisa. Mas se você estiver extremamente cansada, assim, muito, que você tenta estudar e não tá rendendo, eu paro, sabe? Eu não tento, não vou forçar. Como é que eu vou estudar? Eu tento, mesmo cansada, eu tento. Mas quando eu vejo que eu não estou conseguindo entender mais nada, assim, que a minha cabeça está pesada, a minha testa que tá um peso, eu simplesmente paro e vou dormir e vou descansar, porque não ia adiantar. Então não adianta. Agora, quando eu sei que, eu tô cansada, mas eu acho que eu tô, assim, tô com um pouco com preguiça, acho que eu não quero estudar, mas mesmo assim eu vou tentar. E aí, às vezes, quando você tá, assim, com um pouco de preguiça, quando você começa a estudar, você... Eita, poxa, eu consigo, eu tô aqui me concentrando. Então, você já se conecta ali com os estudos, com a matéria, e aí você consegue sim. Mas quando você está extremamente esgotada, muito cansada, e você não consegue compreender nada, não vale a pena, assim, pela experiência que eu tenho de estudos. Lembrem-se que eu não passei no concurso ainda, né? Eu estou aí tentando passar nessa primeira fase, agora nós temos o ENAMA, o Exame Nacional da Magistratura. Vou prestar esse exame, então nós temos ele, para depois de habilitadas, a gente conseguir passar nas demais fases, né, do concurso da magistratura. Então, é mais ou menos isso que eu queria falar com vocês, queria atualizar. E eu estou vendo aqui que já falei por 28 minutos. Mas deu pra atualizar, né, gente? Deu pra atualizar vocês. Enfim, o que eu vou fazer agora? Ó, essa aqui é minha proteção de tela no meu computador. Eu preciso arrumar a minha mesa. Depois eu vou fazer um tour aqui pra vocês. Mas eu preciso arrumar a minha mesa. Ai, deixa eu mostrar algo que eu ganhei. Ó, eu ganhei da minha chefe. Eu ganhei isso aqui. É lindo. Eu amei, eu fiquei muito feliz, eu fiquei assim, extremamente emocionada quando eu ganhei, sabe? Depois eu mostro melhor, depois eu falo melhor com vocês, porque agora eu vou... Tem até um negócio aqui que eu trouxe lá da cidade do trabalho. Agora eu vou organizar e vou começar aqui o meu dia de hoje. Eu tenho que organizar algumas coisas aqui em casa e também preciso estudar. Aí eu vou responder algumas questões do que é concurso
preciso dar uma organizada aqui nesses livros, guardar ali na prateleira, aqui. E é isso, pessoal. Obrigada pela paciência, obrigada por estarem aqui ainda. Eu sei que eu sumi por mais de ano aí, mas obrigada, sabe? Você que está lá no Instagram, estou por lá ainda, mesmo que aqui eu não apareça tanto, mas eu ainda estou por lá. Então, obrigada por ter assistido até aqui, 30 minutos. Obrigada. E até o próximo vídeo. Tchau. E minha gente, isso aqui era pra ser um vlog, mas eu falei tanto que se eu for continuar fazendo vlogs, eu acho que vai pra mais de hora. E não sei quem vai ter paciência de assistir. Então eu vou encerrar por aqui, tá certo? Beijos e bom final de semana.